Quer estejas a programar os objetivos do teu próximo ano, do teu próximo trimestre ou até do próximo mês, tu tens sempre que definir objetivos e tens que os cumprir. E a melhor forma de os cumprir, com base na nossa experiência, é através da engenharia reversa. Todos os objetivos que nós definimos na Scale Labs ao longo do último ano e meio que foram atingidos, grande parte do motivo por serem atingidos é porque, na realidade, eles foram esmigalhados em pequenas migalhas e essas pequenas migalhas são pequenas tarefas que podem ser executadas todos os dias pela equipa de forma simples e de forma consistente sobre longos períodos de tempo, e por isso é que este ano nós conseguimos atingir 1 milhão de faturação, conseguimos agendar centenas de reuniões todos os meses, conseguimos ter uma taxa de qualificação altíssima, uma taxa de show-up rate altíssima, porque nós conseguimos pegar em todos os objetivos micro ou macro e torná-los em pequenas tarefas para serem executadas todos os dias, que depois no final do ano ou no final do mês se vão traduzir nesse objetivo atingido. E este é exatamente o mesmo framework que nós aplicamos com os nossos clientes e que nos permitem ter uma satisfaction score acima de 9,5, porque torna qualquer objetivo, por mais megalómano que seja, em meia dúzia de tarefas relativamente simples que tens que executar ao longo do teu dia. Neste caso, estamos a falar de departamento comercial, mas isto pode ser aplicado em qualquer outro departamento do teu negócio. Mas vamos ao que interessa. Primeiro tens de perceber este conceito que é super importante. Tu não podes executar outputs. E com output eu refiro-me ao end goal. Neste caso, sei lá, 10 milhões de faturação. Não há uma tarefa que tu possas executar todos os dias que seja atingir 10 milhões de faturação. Um output é simplesmente um resultado de vários inputs em conjunto. E então tu podes executar inputs. Ou seja, o output seria atingir 10 milhões de faturação. Os inputs são fechar 100 mil clientes, adquirir 10 empresas e aumentar o revenue delas em 50%. E isso já são inputs. Podem ser outputs se forem vistos de outra forma, mas isso já são inputs relacionados com o end goal. E o objetivo, a base por trás deste processo de desconstrução do objetivo é simplesmente fazendo o backtrack de output. Este output é o conjunto de que inputs? E estes inputs podem ser outputs e assim sucessivamente até à tarefa mais básica de tipo criar um Excel ou preencher uma ficha de Excel ou preencher o CRM ou sacar uma lead num software de lead scraping, whatever. Se formos fazer o breakdown a nível técnico de como é que nós atingimos os nossos objetivos de faturação através do nosso departamento comercial, é super simples. Definimos um objetivo de faturação. No final do dia, o objetivo de faturação pode ser aquilo que vos apetecer, desde que seja minimamente informado, percebendo qual é que é o volume total de negócios desse mercado, percebendo quem é que são os maiores players desse mercado, perceber qual é que é a share do mercado que esses players têm e, com base nisso, quanto é que eles estão a faturar, quanto é que sobra então para vocês, a facilidade que vocês têm em tomar conta da share que esses outros players, essa outra competição detém no mercado e, com base nisso, conseguem chegar a algum número minimamente realista sobre que número é que têm de atingir, mas assim que tiverem isso, é relativamente simples. Se eu quero atingir 1 milhão de faturação e se tenho um ticket de 15 mil euros, é só fazermos essas contas e percebemos facilmente que só temos que fechar entre 66 ou 67 clientes para então atingirmos esse valor. Ok, já temos esse input, 66 ou 67 clientes, vamos pôr 67 pelo simples não. Com base nisso, como é que nós sabemos o que é que temos que executar para fechar esses 67 clientes? Já estamos a chegar lá perto. Primeiro temos que perceber a nossa closing rate, portanto a nossa taxa de fecho e quantas reuniões é que nós temos que ter para fechar 67 clientes. É tão simples como isso. Nós temos duas taxas de fecho que costumamos medir, a taxa de fecho de MQLs e a taxa de fecho de SQLs. A taxa de fecho de SQLs é das leads qualificadas e no fundo é aquela que nos interessa mais aqui porque é aquela que nos permite tirar conclusões sobre o closing, porque tu nunca vais medir a qualidade de um closer nas leads não qualificadas com quem ele senta, porque ele podia ser o melhor closer do mundo que não queria fechar. E portanto, medindo a tua taxa de conversão de SQLs, conseguimos perceber quantas leads qualificadas é que tu tens de te sentar para fechares um cliente com base nas tuas skills de closing. E portanto, se eu tenho que fechar 67 clientes e eu tenho uma closing rate SQL, portanto de leads qualificadas, de 60%, que não é escandaloso, fechar 60% das leads qualificadas como tu te sentas. Com base nisto, sabes que tiveste de sentar com cerca de 112 leads qualificadas. E para te sentares com 112 leads qualificadas, quantas leads no total é que te tiveste de sentar? E isto refere-se então à tal taxa de qualificação. De todas as leads, todas as reuniões que tu tiveste num determinado espaço de tempo, quantas delas é que eram qualificadas? Isto depois vai-te permitir tirar conclusões sobre a qualidade das leads que a tua equipa comercial está a prospectar. E portanto, para isto tiveste de sentar com cerca de 112 leads. Pegando aqui num industry standard com base em todos os dados que nós já temos ao ajudar mais de 100 departamentos comerciais ao longo do último ano, conseguimos concluir que é realista uma empresa sem qualquer tipo de ajuda, sem qualquer tipo de mão, entre aspas, da Scale Labs, ter uma taxa de qualificação ali à volta dos 30%.
30%. E o que é a taxa de qualificação? É então, para te sentares com 112 leads qualificadas, quantas leads no total é que tu tiveste de sentar? Portanto, o número total de reuniões agendadas, qualificadas ou não. É realista dizer que podes ter uma taxa de qualificação ali à volta dos 30%. Tendo isso em conta, com a taxa de qualificação de 30%, sentaste com cerca de 374 leads no total. E, portanto, este é o número total de reuniões efetivadas, que é bastante diferente do número total de reuniões agendadas, porque principalmente estamos a fazer outbound, prospecção ativa e a ir ao mercado, entrar em contacto com as empresas que nós queremos e que se quer escalar um negócio, isto é crucial, porque tu não podes estar só dependente daquilo que te vem parar ao colo, não só porque ficas amarrado a nível de qualidade e não podes fazer exigências das empresas que vêm ter contigo, a não ser que tenhas um fluxo ridículo. E isto também causa problemas a nível de previsibilidade, relativamente à questão do input-output, porque não há uma ação específica que tu possas executar todos os dias, não há um input específico para atingir determinado objetivo, ou seja, determinado output, do género, eu quero fechar 10 clientes que venham de referrals. Não há uma ação concreta que tu possas desempenhar todos os dias e fazer o breakdown e esmigalhar isso em pequenas migalhas. A única coisa que tu podes fazer é prestar um bom serviço, como é óbvio, e dares o teu melhor, e aí vêm referrals, e nós adoramos referrals, é de onde vêm os clientes mais qualificados e mais fáceis de fechar, mas para nós funciona extremamente bem porque temos a outra fonte de clientes altamente previsível, que estão 100% de acordo com aquilo que nós definimos, porque nós é que vamos atrás deles, então podemos dar-nos esse luxo. E portanto, quando estamos a lidar com prospecção ativa, temos alguns prós e temos alguns contras, e os contras é a tal questão do show-up. Inclusive já gravei uns vídeos há uns tempos atrás a explicar as bases para conseguirem ter show-up e a tal escala de compromissos necessária que vocês têm que escalar para garantir que pessoas que não vos conhecem de lado nenhum, que vocês contactaram e foram ativamente atrás, de facto aparecem nas reuniões que vocês agendaram. E portanto isto causa este problema da diferença entre reuniões agendadas e reuniões efetivadas. E portanto, para falares com 112 leads qualificadas, tiveste que falar com 374 leads de reuniões efetivadas, mas para teres essas reuniões efetivadas, tendo em conta ali um show-up rate, ou seja, uma taxa de aparecimento, portanto todas as reuniões que agendaste, aquelas de facto aconteceram, cerca de 60% é um valor realista, com base em todos os dados que nós temos, tiveste que agendar no total 623 reuniões. E portanto, agora que sabemos que tiveste que agendar 623 reuniões, temos que perceber a taxa de agendamento. Isto é relativamente simples e tens dois caminhos. Tens um caminho menos accurate, menos preciso, e é simplesmente fazeres uma média de todas as leads que contactaste, independentemente da fonte que contactaste, e definir uma taxa de agendamento, que é a que eu vou utilizar para o exemplo deste vídeo, porque é mais simples. Vamos imaginar, eu quero agendar 623 reuniões, uma taxa de agendamento realista é ali à volta dos 40%, ou seja, a cada 10 leads que contactamos, agendamos 4. Significa que tive que contactar no total 1558 leads. Então, já consigo distribuir o jogo, já consigo dizer quantas leads é que os nossos prospectores têm que procurar, já consigo dizer qual é que é a closing rate ou quantos negócios é que o meu closer tem que fechar. E atenção, todas estas percentagens são concluídas com base em data que nós temos, em data que nós viemos a angariar há meses, a alimentar as planilhas todas que nós temos internas para recolher esta informação, e dos nossos próprios clientes, conseguindo fazer aqui uma média e fazer um industry standard daquilo que funciona. Mas as percentagens que eu estou a utilizar aqui vão ser completamente diferentes no teu caso. Ou então podes ir por um caminho um bocadinho mais complexo, que é o que nós fazemos internamente, e isto só faz sentido a partir do momento em que já tens informação recolhida sobre longos períodos de tempo, que te permite tirar conclusões sobre cada fonte de aquisição de clientes e, portanto, quantas cold calls é que tens que fazer para agendar uma reunião, quantos e-mails tens que enviar para agendar uma reunião, quantas DMs tens que enviar para agendar uma reunião, quanto dinheiro é que tens que investir em anúncios para agendar uma reunião e por aí fora. E consegues fazer, então, uma média por fonte de aquisição de cliente e também medir o peso, ou seja, a percentagem de reuniões que agendas de cada fonte. Isto vai permitir tirar conclusões muito mais analíticas e dados muito mais realistas, mas ambos servem, depende simplesmente do passo da jornada que te encontras. E com isto consegues perceber então todas as ações que tu tens que fazer para chegares ao milhão. Com um ticket de 15 mil euros, basta sacares cerca de 1600 leads para conseguir chegar lá. Agora só basta fazeres um breakdown disto por mês, portanto perceber quantas leads é que tens que sacar todos os meses, e diria acrescentar ali uma margem de erro de 20%. Portanto, se aquilo que nós vimos nas contas foi 1588 leads, acrescentar mais 20% a esses números para termos alguma margem de erro e ter em conta alguns fatores que nós não controlamos, como a sazonalidade e por aí fora. E mais uma vez quero deixar isto bem claro, estes números são estritamente relacionados
com prospecção ativa, por isso é que podes ter aqui alguns números destas taxas um bocadinho diferentes daquilo que estás habituado, se calhar um bocadinho mais baixos, se calhar um bocadinho mais altos, porque é para prospecção ativa. Para referrals, lá está, é sempre difícil definir objetivos e fazer o reverse engineer, tudo aquilo que tem que ser executado para chegares lá. Mas eu espero que isto tenha sido útil, espero que consigas pegar nestas métricas e nesta logística toda para definir objetivos e conseguires definir os teus objetivos, lá está, para o próximo ano, para o próximo mês ou para o próximo trimestre. Um abraço, até já!